Nesse vídeo discutiremos e relembraremos as noções dos centros de massa de equilíbrio existentes para as estruturas. Para aquilo, no caso discreto, e tendo presente esse sistema cartesiano tridimensional, o eixo x, o eixo y, o eixo z, e supondo que fossem besouros, borboletas voando de diferente massa, ou um conjunto de peixes formando um cardume, como poder relacionar a esse coletivo de diferentes elementos, de diferentes massas, a diferentes posições em relação a esse referencial que nos permita denotar uma posição média a essa distribuição de massa a distâncias diferentes? A resposta é o que se conhece como os centros de massa. De um caso discreto, expressaria-se como o produto entre a massa a sua distância, mais a massa a outra distância, a massa a outra distância, dividido pelo número de massas que estão presentes nesse sistema. Em outras palavras, uma média ponderada. Nesse caso, o termo de ponderação estará vinculado à massa de cada um desses elementos. Diria-se que o elemento mais massivo seria o elemento que mais domine para descrever a posição dos centros de massa dessa estrutura, que pictoricamente, para esse caso particular de pontos, poderia expressar-se mediante esse vetor que denota essa posição média coletiva de toda essa distribuição de massa discreta. Mas massa discreta poderia ser também um bando de aves. O que acontece se desejamos analisar no dia a dia, da maneira prática, os centros de massa de uma estrutura que não tem um formato geométrico? Por exemplo, o mapa dos Estados Unidos da América. Como poderlo determinar? Para aquilo poderíamos usar um barbante com um plumo na parte inferior, uma massa que nos permita denotar sempre a direção vertical, passando com um canetão denotando essa orientação, perfurando o mapa em outra posição e denotando essa posição, perfurando o mapa em outra posição, denotando esse cruzamento. Diríamos que no cruzamento das três linhas estará o centro de massa desse mapa, desse país, o centro de massa de caráter geométrico. E se for no caso do Brasil, aonde estaria o centro de massa do Brasil, tão grande e tão bonito que é, com todos os estados que o compõem? Pelo menos em sala de aula fizemos a experiência e o centro de massa estaria bem próximo da divisa entre Mato Grosso, Pará e próximo também ao Tocantins, mais ou menos por aqui. Mais ou menos. Haveria que imprimir esse mapa, recortá-lo, e fazer a mesma experiência que a imagem anterior. Sin embargo, poderia ser um triângulo, e para aquilo peço-lhes que assistam ao próximo vídeo. Vamos a poner en equilibrio este triángulo de metacrilato sobre la punta de este lápiz con ayuda de las matemáticas. Sujetaremos el lápiz a una base y luego tendremos que buscar el punto exacto donde colocar el triángulo. Por si no lo sabías, los triángulos tienen más de un centro, pero el que nos interesa en esta ocasión es el baricentro. Para situarlo, marcamos el punto medio de cada lado. Y después trazamos una línea desde el vértice opuesto. Esa línea se llama mediana. Y las tres medianas se cortan en el baricentro, que es el centro de masas del triángulo. Y allá vamos. Con mucho cuidado, situamos el baricentro justo sobre la punta del lápiz. Y con buen pulso y algo de paciencia, porque tuve que hacer unos cuantos intentos, conseguimos dejar el triángulo en equilibrio. Incluso se puede dar un pequeño empujoncito para ver cómo gira el triángulo sobre el lápiz. Muito bonito e muito visual esse vídeo. Mas pudéssemos usar esse mesmo princípio para descrever por que um veículo tombaria se a inclinação da estrada for muito maior e denotando a posição do seu centro de massa, porque se diz que os veículos com baixo centro de massa são mais estáveis. A resposta estaria vinculada pictoricamente com a linha de contato da estrutura a respeito da superfície, associada com o peso desse objeto. Se o peso do objeto passa pictoricamente por entre seus contatos, estaria estável. Se o centro de massa e a ação da força externa, o seu peso, passa por fora dos contatos,
seria um caso de instabilidade. Isso explicaria por que é muito mais fácil tombar com um desses veículos cujo centro de massa é bastante elevado, a altíssima velocidade em estradas com 180 km por hora, fazer uma curva é facilmente tombável essa caminhonete. Mas se for um veículo dessas características, cujo centro de massa está mais baixo, mais próximo do eixo das rodas, diria-se que seria bem mais estável em relação ao maior espaçamento entre rodas, mas também presente a menor altura que tem o centro de massa respeito da superfície. Também poderia ser representado por essa caixa sobre uma plataforma de tal maneira que não escorregue, mas de aumentar ainda assim a inclinação, poderia ser que a ação da força, peso dessa estrutura passe pelo último contato na orientação dessa caixa sobre a superfície, e na hora de aumentar a sua orientação, implicaria que haja uma tombada, um giro, um torque externo capaz de desestabilizar essa estrutura. Qual é o caso principal do porquê os caminhões dos bombeiros, os caminhões que consertam os fios da eletricidade usam esses suportes? Aumentaria o contato da distância entre pneumáticos, mas teria uma maior distância, trazendo estabilidade para essa grande escada que tem uma massa notória, considerando todas essas treliças, para que não aconteça justamente isso, que tombe esse caminhão. Seria triste chegar a salvar alguma pessoa de um incêndio e o próprio caminhão tombe e não consiga salvar-se. Por último, algo bem importante para sintetizar o presente tópico seria o uso desses brinquedos bonitos, desses decorativos, dessas estruturas que harmonizam o ambiente de uma escrivaninha, do escritório de uma pessoa, observando que o centro de massa está bem por baixo em relação a esse ponto de apoio, estruturas que sempre estarão em equilíbrio, assim como esse boneco inflável chamado de João Bobo, João Teimoso, no qual facilmente se pode tombar, pois tem um momento de inércia bastante pequeno, toda a sua massa está localizada na parte inferior, o restante é só ar e plástico, mas assim como é fácil de tombar, recupera a sua orientação na vertical. Facilmente recupera a sua orientação natural. Dessa forma, chegamos ao fim desse vídeo. Nos vemos em mais um. Nada mais.